nossa salvação. Iremos ver hoje como Santo Antônio não era como estes fariseus, escribas que Jesus descreve. E hoje, no 9º dia da nossa trezena, da nossa caminhada rumo à festa de Santo Antônio, queremos encontrar o homem Antônio. Quer dizer, através e à luz das pinceladas que encontramos nas biografias primitivas, tentar de reconstruir um bocadinho o seu aspecto, o seu perfil, a nível de personalidade, de feitio, temperamento e também da saúde do nosso Santo Antônio. Um check-up, podemos dizer, da sua pessoa. Frei Tomás de Celano, na sua vida primeira, a vida de São Francisco, quando se refere a Antônio de Lisboa, escreve: os mais pobrezinhos admirava-se que um homem recém-chegado à puberdade, depois explico esta expressão, soubesse subtilmente adaptar às pessoas espirituais coisas espirituais. Depois continua dizendo outras coisas, mas em primeiro lugar o biógrafo de São Francisco fica admirado com a sabedoria e a profundidade espiritual de Santo Antônio, dizendo que é um frade tão novo, e utiliza esta expressão puberdade, que significa adolescência, pré-adolescência, mas para dizer que como religioso era tão novo, mas também tão já maduro. E depois acrescenta: cria um certo espanto o fatto que, aflito como era por uma certa corpulência natural, ficamos a saber que Antônio era bastante forte, bem como aborrecido por uma enfermidade contínua, todavia, pelo zelo incansável das almas, ele perseverasse na pregação, no ensino e na escuta das confissões até o pôr do sol, e muitas vezes ficando em jejum. Já tínhamos visto isto ontem. Portanto, se antes nos apresenta um jovem prodígio, agora aparece esta antítese, um físico em estado precário que se entrega a um trabalho pastoral desgastante. Mais à frente, outra anotação: Antônio tinha uma voz sonora, às vezes fala diante de milhares de pessoas, contudo a multidão permanece num mar de silêncio para ouvi-lo em toda a sua força comunicativa. E eis mais um pormenor, uma curiosidade. As mulheres queriam cortar-lhe a túnica de frade para fazer dos pedacinhos de tecido relíquias, enquanto os homens queriam tocá-lo. Eis que Antônio fascinava com a sua voz e com a sua presença todo o povo de Deus. Deixamos estas informações das biografias mais antigas. Vamos em 1981, quando os restos mortais de Santo Antônio foram analisados pelos cientistas da Universidade de Medicina de Pádua. Eu já disse nestes dias que era noviço e tive a alegria, sorte também, o dom de estar presente quando foram retirados do túmulo naquela noite. E foi um espanto ao ver o esqueleto, o corpo de Antônio, saber que era o corpo de Santo Antônio de Lisboa. Naquela altura, ficamos a saber que Antônio tinha uma boa estatura, 1,71 m. Na Europa mediterrânica, portanto Portugal, Espanha, Itália, França, a estatura média naquela época era de 163, 165 centímetros. Portanto, ele devia parecer às pessoas, ao povo, como um homem muito alto. Foi um grande caminhante.
Por que descobriu isto? Pelos artos inferiores, que eram muito robustos. E os longos tempos também de oração, de joelhos, tinham provocado uma espessura na rótula dos joelhos. A medicina, quando quer, nos oferece também informações muito importantes para a vida espiritual. Mais alguns pormenores. Cabeça alongada, moderadamente ampla e alta, com notável capacidade craniana. Queixo também alto, forte, levemente esquadrado. Nariz subtil, olhos profundos, cabelo escuro. Bem proporcionado no corpo, tinha mãos longas e graciosas. Resumindo, um homem normal, bonito, de raça mediterrânica atlântica. Estas são um pouco, resumidamente, algumas informações que vêm também dos estudos do corpo. Mas temos que dizer que o Santo dos Milagres não foi um milagre de saúde. Preocupava-se com a saúde dos outros, descurando da própria. Nas biografias da época, falou-se muitas vezes de uma doença que o afligiu ao longo de toda a sua vida, a hidropisia, que significa ter líquidos no corpo em abundância. Por isso tornou Antônio mais forte, por causa de uma má alimentação. Quem escrevia naquela época não era um médico do nosso tempo, mas um teólogo, portanto não dá informações conforme a medicina do nosso tempo. Mas outras que nós podemos retirar do estudo do corpo de Santo Antônio, do seu esqueleto e não só, os estudiosos do nosso tempo, analisando o seu corpo, descobriram que a dentadura não revelava nenhum princípio de cárie. Portanto, tudo isto era devido às frequentes abstinências, ao jejum e ao recurso a alimentos de pobre força nutritiva e também a não comer muita carne, mas mais hortaliça. Portanto, não é para dizer que Antônio fosse um vegetariano, mas para dizer que a sua alimentação conservou bem partes do corpo, como os dentes. Sabemos também que a sua língua foi encontrada intacta por São Boaventura em 1263, mas em 1981 foram encontradas intactas também as cordas vogais. Isto para dizer que o Senhor lhe fez um grande dom. Ele que era um grande pregador, eis que a sua língua e as cordas vogais, que são cartilagem intactas, significa que o Senhor recompensou este seu grande ministério. Mas voltando à saúde de Antônio e do seu físico, podemos dizer que Antônio, como Francisco de Assis, nunca foi um bom médico de si mesmo. E olhando para a sua pessoa, ao nível de personalidade e temperamento, parece que Antônio foi um homem destinado à solidão e a uma constante inquietação. Como dizia um autor do nosso tempo, um santo sem paz. Sim, a vida de Antônio aparece mais um caminho solitário. Continuamente ele deixa a própria terra e outras terras à procura de novas metas, de novos desafios. Mas um caminho solitário também porque atrás de São Francisco e de Santa Clara houve muitos jovens que seguiram as pegadas deles e surgiram duas grandes ordens, os franciscanos e as clarissas. Santo Antônio, em primeiro lugar, tornou-se, já vimos, cônego de Santo Agostinho, entrou nesta ordem. Depois, tornou-se frade franciscano e ingressou, portanto, na ordem franciscana. Mas não surgiu nenhuma ordem atrás de Santo Antônio. Não surgiu a ordem dos antonianos. É verdade que há a juventude antoniana, mas não é uma ordem religiosa.
Eis, portanto, que crescia a cultura e a vida espiritual de Antônio. Podemos ver um subir pela montanha, pela serra, o subir da sua cultura, da sua formação. E, ao mesmo tempo, descia em humildade e discrição. Foi proclamado doutor na igreja pela sua sabedoria e doutrina, mas o caminho dele era o escondimento, a contemplação, ser irmão menor. E também a sua pregação não era pregação dota para se exibir, mas uma pregação popular para converter. Na pregação, na medida que entrava na vida do povo e da igreja do seu tempo, ganhava mais, é preciso dizer também isto, frontalidade, falando de maneira enérgica e severa. Chegou a intervir com muita dureza perante a vida escandalosa de certas personagens de relevo, ao ponto que, por vezes, eram os seus colegas pregadores a ficar com vergonha pelas palavras utilizadas por parte de Antônio. Se algumas biografias foram mais suaves em relatar a firmeza de linguagem de Santo Antônio, houve quem não teve problema em narrar pormenores pouco edificantes. A vida rigaldina lembra que, enquanto Antônio pregava em Bourges, dirigindo a sua palavra ao arcebispo, disse-lhe com muita veemência: "Estou a falar para ti, corno." É uma asneira. E começou a repreender certos vícios que manchavam a consciência do prelado, com tal ardor e sólidos argumentos retirados da Bíblia, que logo o arcebispo se arrependeu e chorou copiosas lágrimas. No fim da reunião, levou o santo à parte e humildemente revelou-lhe as pragas da sua consciência. O episódio mostra-nos um Antônio muito agressivo e também com uma certa ironia cáustica. Esta imagem sarcástica, corno, é sugerida pela forma também do chapéu do bispo, não é? Mas não pensamos que Antônio faltasse de respeito aos prelados e fosse exigente só com eles. Antes o era consigo mesmo. Na documentação biográfica encontramos tais expressões. Era muito severo consigo mesmo, acusava as suas culpas integralmente. Outra, Antônio costumava confessar com franqueza todos os seus pecados. E outro testemunho, na acusação ao confessor das suas culpas, o bem-aventurado Antônio era muito rígido. Escreve Santo Antônio: "Renega a Cristo com o coração quem não tem fé ou comete o pecado mortal. Renega a Cristo com a língua quem destrói a verdade mediante a mentira ou caluniando o próximo. Renega a Cristo com a mão quem age perversamente com as ações. Devemos, pelo contrário, confessar a Cristo juntamente com São Pedro, dizendo por 3 vezes: amo, amo, amo-te, Senhor. Amo com o coração, por meio da fé e da devoção. Amo com a língua, afirmando a verdade e edificando o próximo. Amo com as mãos, por meio de um agir virtuoso." Concluímos esta reflexão com uma súplica a Santo Antônio pela nossa conversão de pecadores. Ó glorioso Santo Antônio, tu que dedicaste a tua vida gastando todas as tuas forças para a salvação dos cristãos e o regresso a Deus dos descrentes, tu que continuas a ser instrumento da divina misericórdia para a conversão dos pecadores, nós te suplicamos. Intercede diante do Pai das Misericórdias por todos nós cuja vida não é conforme aos ensinamentos evangélicos e ao batismo que recebemos. Intercede por quem perdeu a fé, para que possa reencontrar a alegria do encontro com Cristo e a prática da vida cristã e da caridade para com o próximo. Faz, ó querido Santo Antônio, que saibamos oferecer aos nossos irmãos não só boas e belas palavras,
mas sobretudo o exemplo de uma vida ao serviço dos mais pobres. Amém.